Olá, meu nome é Alberto Paiva e hoje eu vim apresentar o meu trabalho de PIBIC, intitulado como Desfecho do Paciente Não Crítico com Injúria Renal Aguda e Covid-19. Também tiveram como autores a professora Márcia Magro e a professora Thaisa Paixão. Diante da literatura, os pacientes internados em unidades de cuidados não críticos acometidos pela Covid-19 apresentam maior risco de desenvolver injúria renal aguda adquirida no hospital, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde em todo o mundo. Nessa perspectiva, o objetivo do nosso estudo foi verificar o desfecho do paciente não crítico acometido pela Covid-19 com injúria renal aguda adquirida no hospital. O estudo se deu por uma corte prospectiva com uma abordagem quantitativa em uma unidade de pacientes não críticos em um hospital do público do Distrito Federal e foi aprovado no Comitê de Ética pelo número que está aqui presente. A IRA-H foi definida no estudo pelo aumento de creatinina sérica em 0,3 mg por decilitro em 48 horas e o critério do débito urinário não foi utilizado pela sua imprecisão e escassez na unidade. Para identificarmos o nível de comprometimento renal, seguimos conforme o critério de creatinina sérica da classificação CADIGO, ou seja, CADIGO 1 foi quando houve uma elevação da creatinina sérica em 0,3 em 48 horas ou elevação de 1,5 a 1,9 vezes a creatinina basal. Já o cadigo 2, houve um aumento de 2 a 2,9 vezes a basal, ou o cadigo 3, quando houve um aumento da creatinina de 4 mg por decilitro, ou um aumento de maior ou igual a 3 vezes o valor dessa creatinina. Os dados da creatina sérica basal, eles foram extraídos dos registros realizados nos prontuários dos pacientes, seguindo o critério de disponibilidade laboratorial. Então, o primeiro critério foi a creatina de 7 a 1 ano antes da admissão hospitalar. Na sua ausência, adotou-se o menor valor de creatinina nos 7 primeiros dias de internação hospitalar, creatinina da admissão hospitalar, creatinina estimada ou menor valor da creatina dos 7 primeiros dias da internação na unidade. Já a recuperação da função renal, ela foi calculada nos pacientes com essa insuficiência renal aguda adquirida no hospital por meio da razão da creatina sérica em relação à sua basal, sendo então classificados quando houve essa recuperação total da função renal, onde a creatina retorna o valor da basal, ou quando não recuperou, quando a creatina sérica mantém o valor acima de 1,5 vezes em relação à basal. E para saber se o paciente estava infectado pela Covid, todos os indivíduos admitidos na unidade eram submetidos ao teste RT-PCR. Como critérios de inclusão, foram aqueles pacientes maiores de 18 anos, internados na unidade de terapia não crítica e com alteração sustentada da creatinina de 0,3, seguindo o critério de creatina sérica da classificação CADIGO. Como exclusão, eram aqueles pacientes com clearance de creatinina menor que 30 e aqueles indivíduos que, após a identificação da IRA, estavam em diálise de manutenção e ou submetidos à cirurgia de emergência. E os desfechos analisados foram alta hospitalar, encaminhamento para outro setor ou unidade ou óbito intra e extra-hospitalar. Como protocolo de coleta de dados, seguimos 4 fases. Na fase 1, avaliamos semanalmente os dados laboratoriais para identificação da IRA-H na clínica médica e se estavam reagentes à Covid quando der entrada na unidade. Já na fase 2, nós convidamos os pacientes a participar do estudo e aqueles que concordavam assinaram o TCLE. Já na fase 3, aplicamos o instrumento de coleta de dados para aqueles que concordaram em participar do estudo e a coleta das amostras sanguíneas foram coletadas pelos próprios profissionais de acordo com os protocolos da instituição. Na fase 4, a IRA-H foi monitorada laboratorialmente por 15 dias. O desfecho do paciente foi verificado durante a internação nessa unidade e o acompanhamento e orientações primeiramente foi realizado presencialmente, mas pelo isolamento social passou a ser por contato telefônico, sendo assim mantido no primeiro, segundo, terceiro e até o sexto mês para verificar a saúde do paciente e também identificar os óbitos. Bem, nós verificamos em nosso estudo que 90 pacientes internados na unidade evoluíram para a IRA-H, sendo 23,3% com um resultado positivo para o teste RT-PCR. Dentre esses pacientes com IRA-H, a maioria era do sexo masculino, com idade média de 63 anos, de cor parda e com IMC médio de sobrepeso. Como comorbidade, se destaca a hipertensão, diabetes e cardiopatas, além de identificarmos que a maioria desses pacientes tiveram desfecho como alta. Entre os pacientes que evoluíram com essa insuficiência renal, observou-se que o valor médio elevado de creatinina, ureia, sódio, leucócitos, além de valores medianos diminuídos do clearance de creatinina, estiveram associados ao maior comprometimento renal, CADIGO 2 e 3. Foi possível também identificar que a dependência da hemodiálise pós-alta hospitalar, os cardiopatas e os usos de AINES durante a hospitalização na clínica médica estiveram associados ao quadro também mais grave de comprometimento renal. Agora, embora sem estatística significativa, foi possível observar que os pacientes com Covid-19 apresentaram maior comprometimento renal.
Também identificamos que a internação em outra unidade antes da clínica médica, o nível de consciência e o tipo de oxigenoterapia nesse paciente estiveram associados ao desfecho óbito durante a internação. E aqueles pacientes que foram a óbito após alta hospitalar estiveram associados ao peso médio de 64 quilos, eles faziam uso de ECAs durante a internação, eles estavam dependentes de hemodiálise após a alta hospitalar e a realização de transfusão durante a internação. E aqueles pacientes com Covid-19, eles também apresentaram maior número de óbitos após alta hospitalar. Constatamos, então, que a associação entre a Covid-19 e a injúria renal aguda é uma complicação comum em pacientes hospitalizados, com tendência a apresentar maior risco de complicações graves e mortes. Aqui são nossas referências. Muito obrigado.